O juízo de Daniel 7 se refere ao juízo investigativo? Leiamos. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Na tentativa de encaixar sua particular doutrina do juízo investigativo nas Escrituras, os adventistas do sétimo dia interpretam essa visão de Daniel como sendo a cena do juízo investigativo dos santos, que seria iniciado em 1844. Mas será que o objetivo e o caráter desse juízo seria um suposto juízo investigativo do povo de Deus? E os livros seriam livros contendo a vida dos santos para investigação de pecados? Vejamos por que a interpretação adventista não vai na mesma direção da visão de Daniel. Bem, a visão de Daniel, quem está sendo julgado é o chifre pequeno, que é uma representação do poder ímpio que estava perseguindo os santos. Os santos, o povo de Deus, não estão sendo julgados por seus pecados nesse tribunal, mas sendo defendidos ou vindicados por Deus. Vejamos. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora de eles tomarem posse do reino. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel, capítulo 7, versos 21 e 27. Bem, esse juízo desfaz o poder que estava oprimindo o povo de Deus e acaba com ele, e dá a sentença imediata, a condenação à morte. Leiamos. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Daniel, capítulo 7, versos 11. Bem, segundo Ellen White, o juízo investigativo é realizado para julgar o professo povo de Deus, ao passo que o juízo mencionado por Daniel é a favor dos santos. O ensino do juízo investigativo quer colocar dois julgamentos, o do chifre e o dos santos. Argumentam que Deus pronunciou a sentença a favor dos santos, e só se emite uma sentença a favor de alguém que está sendo julgado. Bem, o fato do ancião de dias, que é uma representação de Deus Pai, pronunciar a sentença a favor dos santos, não significa que eles estavam sendo julgados, mas que estavam sendo vindicados ou defendidos por Deus na guerra com o chifre pequeno. Vejamos na tradução em que o texto fica mais claro. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Versão Nova Almeida Atualizada. Ou seja, na guerra em que o povo de Deus estava perdendo para o chifre pequeno, Deus intervém
e faz justiça aos seus santos. Deus está dando a vitória aos santos e não fazendo um julgamento. O que está em julgamento são as ações do chifre pequeno. Não há no capítulo 7 de Daniel 2 juízos diferentes. Embora sejam apresentados detalhes em progressão sobre esse juízo, tanto por Daniel como pelo intérprete da visão, trata-se de um único juízo. O contexto de Daniel 7, versos 9 e 10, é uma sequência da visão dos animais, que representam os reinos ou impérios mundiais. A narração desse juízo vem logo após a aparição do quarto animal, aterrorizante e muito poderoso, com seus 10 chifres e seu chifre pequeno. Essa é uma narração em que detalhes do juízo e explicações sobre ele são apresentadas algumas vezes entre as narrativas de Daniel e a explicação que lhe foi dada. Daniel faz 2 narrativas consecutivas do quarto animal e do chifre que oprimia o povo de Deus. Ele começa narrando nos versos 7 a 9 e depois, quando ele quer saber a interpretação, ele complementa sua narração. Vejamos. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel, capítulo 7, versos 19 a 22. Perceba que Daniel aumenta os detalhes narrados quando ele faz as perguntas sobre o quarto animal e seus chifres. Ele está repetindo o que já havia dito anteriormente, só que com mais detalhes. Não se trata de outro juízo, mas de um mesmo juízo já citado. Na interpretação do anjo, é dito: o quarto animal será um quarto reino na terra, e depois deles se levantará outro, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará em juízo, e lhe tirará o domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Versos 23 a 27. Observe que na interpretação do próprio anjo, ele só faz menção a um juízo, e não a 2 tipos de juízo. E tanto na narrativa de Daniel, como na explicação que lhe foi dada, esse único juízo se estabelece a favor dos santos do Altíssimo e contra o poder do quarto animal e seu chifre pequeno. Também não há nada no texto que indique que esses livros que aparecem no texto contêm registros das vidas do povo de Deus. Os livros são abertos não para ser objeto de uma investigação, mas para mostrar as ações dos ímpios, que serão condenados, representado pelo quarto animal e seu chifre pequeno. Portanto, o juízo de Daniel 7, de forma alguma, concorda com a teoria adventista de um juízo de investigação dos salvos. O contexto deste capítulo dá a entender que se trata do juízo final, um juízo
retributivo de Deus sobre os poderes que oprimiam o seu povo. Tudo tem a ver com o juízo final, e nada a ver com o juízo investigativo dos santos. A tentativa de encaixar o juízo investigativo na visão de Daniel 7 é mais um argumento falacioso, descontextualizado, usado pelo Adventismo para sustentar a sua particular doutrina.